Mais uma vez com vocês, aqui na nossa 20ª live, hoje com um assunto muito interessante, que é a magia oculta dos orixás. Vamos falar o que é a magia, o que é um mago, o que é um sacerdote de Umbanda e outros tipos de sacerdotes. Enfim, a magia que existe por trás das nossas divindades. Então, como sempre fazemos, vamos pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso e aos nossos orixás, nossos guias, anjos e protetores, e aos nossos guardiões que nos protegem e que não permitam que inimigos visíveis ou invisíveis possam atrapalhar esse nosso contato, esse nosso encontro, que assim possamos cada dia mais estarmos unidos e conectados com o cosmos. Pedindo então permissão. Permissão concedida. Então vamos lá. Quando a gente fala em magia, todo mundo pensa em mágico, o prejudicador, o ilusionista. Nada disso. A magia, pura e simplesmente, através dos tempos, muitos estudiosos criaram obras que falavam sobre a magia, obras essas que têm mantido a magia em alto conceito ocultista e hermético. No entanto, a filosofia oculta tem limitado o conhecimento pelo cerimonial fechado e seus ritos herméticos. Então, a Umbanda resolveu, através do nosso mestre Rubens Sarraceni, abrir para que todos tivessem a oportunidade de entrar em contato com a verdadeira magia. Então, a alquimia dos nossos antepassados é que deu origem à química atual. Os alquimistas de outrora lidavam magisticamente, medicinal e filosoficamente com a natureza. Então, vejam vocês que já se sabia do princípio ativo químico de todas as nossas espécies da natureza, fossem elas ervas, fossem elas pedras, enfim, era usado, por exemplo, na época do Egito, a turquesa e a pérola eram raspadas, raladas e usadas em cosméticos para dar uma beleza duradoura às mulheres e também aos homens, porque nada era fechado naquela época. E, claro, nós sabemos que desde os primórdios as nossas tataravós já usavam as ervas. Um chazinho para dor de barriga, um benzimentozinho com arruda para tirar o olho gordo e quebranto. Enfim, todos intuitivamente sabiam que existia uma química escondida na natureza. Então vejam vocês que esta química é que deu origem à nossa química de hoje, à nossa química atual. Então, a partir dos usos medicinais, é que surgiu principalmente a química moderna, pois pesquisadores de bom senso descobriram os elementos químicos por trás de todos os elementos alquímicos de outrora. Então, temos certeza que a física do futuro descobrirá também a natureza, os recursos energéticos que já são usados na nossa magia. Hoje, nós já temos a química que fracionou o petróleo.
e, com isso, tornou uma das fontes mais ricas de energia. E como a física já fez com o eletromagnetismo, criando hidrelétricas gigantescas, até mesmo geradores eletromagnéticos. Já descobriram também que o urânio, que é um elemento natural, não é o único que gera energia. Um quartzo, que são as nossas pedras, é capaz de gerar mais energia e não requer tantos cuidados no seu manuseio quanto o urânio. Então, vejam vocês, o urânio, que é o elemento mais utilizado, inclusive negativamente, porque ele faz parte das bombas nucleares, hoje nós temos o quartzo, que foi descoberto que, através da sua energia eletromagnética, é mais potente que o urânio. E não tem o mesmo perigo e negativismo que tem o urânio. Então, vejam vocês, sendo ainda o quartzo uma fonte de energia limpa e positiva, é hoje, na magia, usado em gemoterapia, cromoterapia, radiestesia na forma de pêndulos, e até como elemento terapêutico e magístico, exatamente por sua excelência energética. Então, através dos tempos, temos sido esclarecidos sobre os elementos da natureza que são usados na magia e na Umbanda. E assim como aprendemos que há uma escrita, que os orixás se comunicam conosco e que acontece através da geometria que nós chamamos de geometria sagrada, que é através do ponto riscado, ou também chamado de magia de Pemba. Pemba, como eu já falei numa outra live, é aquele giz calcário que a gente usa para fazer as firmezas de cabeça, usamos para riscar os pontos, que é chamado também de magia de Pemba. Acontece que alguns críticos de plantão, e que não entendem nada, criticaram outrora as setinhas, as flechinhas, as espadinhas, como eles falavam, dizendo que isso era desenho de criança. Que por isso que a Umbanda e também as religiões afrodescendentes não eram consideradas coisas de pessoas intelectualmente desenvolvidas, porque eram coisas de criança, desenhinhos. Mas os orixás, ao longo do tempo, deram a sua resposta e as ofensas e blasfêmias aí que eram dirigidas a nós não foi mais permitida, porque hoje é explicada geometricamente. Interessante, né? Então, através do tempo, a Umbanda, que é uma religião de paciência, ela vai botando as coisas nos seus devidos lugares. Então, com isso, nós vamos ter os orixás como sendo os senhores da magia divina. Eu já falei que nós temos 7 tronos, que são o trono da fé, o trono do conhecimento, o trono da lei, o trono do amor, o trono da justiça, o trono da geração e o trono da transmutação.
Então, são 7 tronos. Cada trono com a sua divindade. Cada divindade com a sua força energética eletromagnética, positiva ou negativa, que faz com que nós, enquanto umbandistas e enquanto pessoas crentes dessa religião, sejamos beneficiados. E através dessas bênçãos e desses encontros com as divindades, é que nós temos a famosa magia oculta. Então, a magia pode ser dividida em 2 vertentes. Uma religiosa e uma outra energética. Na magia religiosa, os orixás são evocados quando oferendados em seus santuários naturais, e o ritual é sempre um ato religioso. Na magia energética, os orixás são ativados a partir de uma escrita mágica ou grafite pemba, e são usados elementos mágicos específicos. Na magia religiosa, as velas são usadas para iluminar as oferendas propiciatórias e em sinal de respeito. Na magia energética, as velas são apenas mais um dos elementos mágicos que usamos e que não tem o sentido só de iluminar, e sim se destinam a projetar ondas energéticas ígneas que queimam egrégoras e também as energias negativas, entre outras coisas. Lembrando que essas ondas energéticas vibratórias podem não só atingir o nosso plano terráqueo, como outras dimensões que existem e aonde existe também negatividades, porque já foi falado que nós temos seres naturais que, porque nunca encarnaram, não têm ainda um discernimento, nem o livre-arbítrio que nós encarnados temos, e que, às vezes, por causa disso, são levados a praticar atos que não condizem com a sua natureza, por magos negros ou até pela própria magia, quando bem dirigida, ajudando na evolução também desses seres naturais. Então, são fundamental, os espaços mágicos são fundamentais à magia, e sem eles não haveria essa magia. Esse espaço deverá sempre ser criado para termos um espaço delimitado, ou seja, um campo de ação eletromagnético, energético, vibratório e irradiante, que permitirá, através de determinadas determinações mágicas, que cumpram dentro daquele espaço tudo o que for solicitado, porque assim o caos não se estabelecerá. Então, há a necessidade de ter um espaço próprio. Esse espaço próprio é fornecido através das figuras geométricas. Ou seja, ali nós delimitamos aquele espaço, fazemos a nossa magia, colocamos os elementos magísticos, como pedras, ervas, sinais geométricos, que são, na verdade, chaves que abrem portais
de outras dimensões. É aí que está a beleza da magia, a beleza da Umbanda. Então, é o mesmo princípio que acontece no espaço sagrado de um templo religioso, quando lá nós temos os pontos de força iluminados, para que nada do que acontece dentro daquele templo extrapole suas paredes físicas, ainda que alguém more numa casa que tenha uma parede em comum com o templo. Então, todo o templo, para que aquela magia, aquele trabalho religioso que acontece lá, não extrapole as paredes e aí se perca, dependendo para onde ele for determinado. Então, para que isso não aconteça, nós delimitamos um espaço fazendo os nossos pontos fundamentais de segurança para que o templo fique resguardado e resguarde tanto o seu corpo mediúnico como os consulentes que lá vão em busca de uma ajuda, seja ela espiritual ou material. Então, explicando, o plano material é dotado de um magnetismo e de uma vibração só sua, e que é comum a toda a humanidade e a todas as criaturas e espécies aqui existentes. O plano espiritual, não, ele é delimitado por espaços magísticos através da escrita falada, da escrita riscada dos nossos orixás. Então, nos espaços religiosos, os templos, assim como recebem as pedras fundamentais, automaticamente já cria uma vibração eletromagnética afim com a da irradiação divina e que lhes dá a sustentação, sendo que cada espaço religioso terá sua própria vibração, dependendo de quem o dirige, isso a nível espiritual, e da linha a que pertence. Então, agora nós vamos fazer uma pergunta. Todo sacerdote é mago? Não. Existe o sacerdote, existe o mago. E existe o sacerdote que também é mago. Para isso, ele precisa ser iniciado na alta magia. E, ao ser iniciado, ele recebe um selo indelével que é respeitado, seja a terra, o céu ou até no inferno. Verdade. O mago é respeitado em todos os lugares porque a gente recebe um selo. E a cada magia em que se é iniciado, se recebe um determinado selo. E assim é que se forma um sacerdote que pode ser também um mago. E não necessariamente um mago precisa ser um sacerdote. Ele pode ser um médium ou pode ser até um ser humano que se iniciou na magia. Então, um mago não é igual a um sacerdote que evoca os mistérios vivos de Deus, mas limitados pelas feições humanas. Então, o sacerdote, ele tem um ritual
seja na Igreja Católica, no budismo, na evangélica, é limitado pela religião a que ele pertence. Ao passo que o mago, não. O mago ele está abrindo-se para receber uma energia eletromagnética acima dos poderes da Terra. Então, o sacerdote precisa de valores bem definidos, senão não consegue atrair o seu rebanho de fiéis, nem colocá-los dentro do mesmo espaço religioso e ter todos dentro de um mesmo espaço e sob a mesma irradiação divina, adaptada aos espíritos humanos. Esse é o papel do sacerdote. Ele tem que ter conhecimento da religião dele. Senão, não adianta. Já o mago ativa e desativa as irradiações divinas que são comuns a toda a criação de Deus. O mago pode ativar ou desativar outros tipos de ativação e até anular seus efeitos, sejam de qualquer outra vertente ou de qualquer outro mago. Por quê? Para anular uma ativação de um mago, só outro mago. Ninguém consegue. A diferença está em que os limites de um sacerdote são aqueles que a sua doutrina ensina e são codificados nos princípios que cultivam. Por exemplo, se você é um sacerdote cristão, você só pode fazer a sua evocação dentro da sua religião. Você não pode invocar um orixá. Já um rabino não pode evocar Jesus Cristo, por exemplo, porque eles não acreditam que Jesus Cristo seja uma divindade, que é o nosso Oxalá. Eles acreditam que ele foi um profeta. Então, se eles evocarem no seu ritual Jesus Cristo, eles estarão contra os códigos da sua religião. Então, nenhuma religião pode evocar os orixás se não for na Umbanda ou no Candomblé. Já nós não podemos entrar na religião católica e evocar dentro da religião católica, como, por exemplo, a consagração do vinho e da hóstia. Já no judaico, nós também não podemos invocar nem usar dos seus rituais, porque estaríamos contra. Então, ou seja, cada um no seu quadrado. Já o mago, ele não tem essa limitação. Ele pode trabalhar e fazer sua magia, seja numa igreja, num templo judaico, se for convidado. Ele pode fazer numa loja, numa indústria, num local público, enfim. Ele não tem limitação. Ele ativa e desativa em qualquer lugar, inclusive no recinto bendito, o santuário dos orixás, que é a natureza. Então, como eu já falei, o mago ele pode atuar no céu, na terra,
Só não pode uma coisa, se desvirtuar. Porque ao se desvirtuar e usar a magia inversa, ele estará atingindo diretamente o código da magia dos orixás e receberá de imediato a sua punição. E será conhecido como um desertor do céu, da terra ou nem. Então, ser mago é uma grande responsabilidade. Principalmente porque nós fomos educados para sermos, vamos dizer assim, um modelo de amor e fé e conhecimento e lei e justiça dos orixás. Então, o mago na Umbanda sempre irá atuar dentro de um campo específico de uma divindade. Indo até ela, pede a permissão e ali, dentro do seu campo religioso, pode abrir um espaço mágico, ativar sua magia, que acontecerá naturalmente. E toda a magia da Umbanda está ligada aos 7 tronos dos orixás, aos 7 tronos de Deus e seus orixás. Então, um mago pode ativar sua magia dentro de espaços neutros, comum a todas as criaturas e espécies, dentro de espaços religiosos, comum a todos os fiéis de uma religião, dentro de todos os santuários naturais, dentro de lares, locais públicos, lojas, estabelecimentos industriais, ou mesmo na natureza. Então, dentro desses espaços, o mago pode abrir um espaço mágico com uma finalidade específica, pode evocar uma ou mais divindades no mesmo espaço e determinar o que quer que aconteça dentro daquele espaço. O mago tem o poder ilimitado. Porém, como eu já disse, não pode se desvirtuar, que será punido imediatamente, perderá sua luz. Então, vejam vocês que a magia, como a gente entende, é uma coisa linda, maravilhosa, mas muito séria. Porque você passa a ser um componente dos guerreiros da luz. Você está ali para ajudar o seu próximo, para aprender o amor incondicional, para ajudar quem quer que seja e a qualquer religião que pertença, desde que você seja solicitado a ajudar. Você vai poder estar aberto para a magia das pedras, das ervas, do fogo, da água, das conchas, enfim, das espadas, das cores, das luzes, enfim, tudo o que existe dentro do universo e da natureza é o campo de ação de um mago iniciado.
essa magia fica fazendo parte da nossa alma imortal. E através dessa magia, que ao ajudar o nosso próximo, nós conseguimos também melhorar a nossa evolução. Quero acreditar que através dessa aula eu possa ter esclarecido o que é a magia, o que é um sacerdote de Umbanda, o que é um mago, e que o sacerdote pode ser também, além de sacerdote, um mago, não importa a religião, e o mago também pode vir a ser um sacerdote quando desejar. Convoco vocês a se esclarecerem. Quem se interessar mais pode nos dirigir as perguntas. Vamos sempre estar abertos a explicações e, se houver dúvidas, adivinhas. Agradeço mais uma vez a bênção de estar aqui com vocês, tentando passar da melhor maneira que eu posso todos vocês os conhecimentos adquiridos ao longo de 42 anos de sacerdócio umbandista. Meu axé a todos vocês, uma boa noite, e que nos conheçamos cada vez mais e, quem sabe, fazer uma grande ciranda de amor incondicional para que a luz se estabeleça no planeta Terra.